Olá! Então, no vídeo de hoje vou comentar a respeito um pouco das manifestações, né, que estão acontecendo no Irã. Por que que isso pode se tornar um marco importante e vou falar também alguma das coisas que penso, né? Eu vi alguns conteúdos aí pela internet, muitos vídeos, né? Tem muito vídeo. Eu não vou mostrar também, eu não mostro conteúdo além do que eu falo, porque realmente eu tenho um pouco de medo de restrição do YouTube, porque ainda mais esses protestos, né? Porque tá tendo muitos presos, tá tendo protestos que são um pouco mais violentos mesmo. Mas ó, repressão a protestos por morte de jovem deixa dezenas de vítimas no Irã. Novos protestos pela morte de uma jovem detida pela polícia da moral eclodiram neste sábado no Irã, apesar da repressão sangrenta das forças de segurança que deixou 41 mortos, segundo dados oficiais. Isso aqui aconteceu uma coisa muito similar na época lá da Primavera Árabe, que parece que teve uma morte de um sujeito, né? E as pessoas começaram a sair nas ruas e tal, pedindo mudanças políticas, né? E etc. A grande questão disso, você vê aqui, ó, polícia da moral. O que que é essa polícia da moral, entendeu? Aí eu vi umas pessoas falando, mas não sei o que, parece uns conservadores no Brasil, né? Eu vi uns comentários por aí ridículos, né? Bom, quem cancelava festas na época da pandemia não foram conservadores não, viu? Eu acho que isso aí tá mais pra turminha do cancelamento do que qualquer outra coisa, viu? Essa polícia da moral aí tá mais pra turminha do cancelamento. Não sei de onde eles tiraram esses absurdos aí. Quem mandava prender pessoas porque não estavam respeitando a quarentena de Covid não foi gente de direita, não. Foi gente de esquerda que fez isso, né? Inclusive, eu só vou comentar um pouco aqui também de um vídeo que eu vi de uma mulher, tipo, ela pegando o hijab, né, que tá sendo, tá tendo essas manifestações, porque essa jovem teria sido, tal da, eu não sei pronunciar, mas é a Amini, né? A mulher parece que ela foi morta, a Samini, porque ela estava usando o hijab de forma errada, né? Que não deveria ter usado daquela forma. E aí deu toda essa polêmica. E eu vi um dos vídeos que uma mulher tirava o hijab e jogava no fogo. Só que essa mesma mulher tava com máscara. Então, tipo, eu não sei se é por causa do Covid ou porque ela não queria mostrar o rosto. Pode ser também por isso, né? Ela não queria realmente mostrar o rosto dela, né? Igual você usa uma máscara para proteger o teu rosto. Tem isso também, mas é máscara de Covid, então é aquilo lá. Né? Imagina se a pessoa for pandeminion, né? A pessoa pode muito bem ser pandeminion, né? Imagina, você tá tirando o hijab, que você diz que é algo opressor, mas está usando algo que é opressor também, que é a máscara de Covid, que foi obrigada em todo mundo a usar essa porcaria, né? Então, assim, enfim. E outra coisa também que eu gostaria de comentar é que o Irã não é um país árabe, tá? O Irã é um país persa. Inclusive, digamos assim, ele é muito mais próximo dos europeus do que qualquer outro povo ali nas regiões, né? Porque ele é um povo indo-europeu. Ele é literalmente um povo indo-europeu. Então, assim, apesar de tudo, ele era um país muito mais livre e depois é que ele se tornou rigoroso. E a região local não é o islamismo, né? A região local, a original, na verdade é o zoroastrismo, é o zoroastrismo, que foi a primeira religião monoteísta do mundo, né? Então, assim, o Irã, na verdade, ele nem é um país islâmico. Ele, na verdade, o islamismo é que foi é, introduzido ali por uma invasão. A mesma coisa aconteceu na Turquia. A Turquia também não é um país árabe. A Turquia é um país que tinha várias populações. Tinham gregos, tinham sírios, tinham armênios. Era um país bem pacífico, né? Até porque até porque a Turquia, a Anatólia, né? Eu prefiro falar Anatólia. Ela, por muitos e muitos anos, centenas de anos, ela foi governada pelo Império Romano.
E depois veio o Império Bizantino. Então, a Anatólia, na verdade, ela é muito mais próxima do Ocidente do que as pessoas imaginam. Só que como a Turquia invadiu, né, o Império Otomano invadiu e se apossou daquela região, ele se tornou uma região islâmica, mas ele não é naturalmente islâmico. Não é, por exemplo, alguns países árabes que realmente a origem é muito atrelada, né, ao islamismo, né? Mas ó, o principal partido reformista do Irã pediu neste sábado ao Estado que ponha fim à obrigação de as mulheres usarem véu em público. O uso do lenço islâmico foi o que levou à prisão da jovem Amini, de 22 anos. O que é engraçado é que no Ocidente, né, a revolta, porque aí parece que muitos países do Ocidente pede que o véu não seja usado em público, né? E aí realmente eu entendo que da mesma forma que algo que não deve ser obrigatório, ele não deve ser proibido. O que é obrigatório quase sempre é ruim, é tão ruim quanto o proibido, né? A gente fala que quando o Estado proíbe ou quando ele torna obrigatório, é que tem alguma coisa aí errada, tem alguma coisa aí de errada. Então, no Ocidente, aí você tem movimentos falando que eu também acho absurdo, que é proibição de véu em público, alguma coisa do tipo. O que tem que ser dito é que ele não pode, obviamente, você não pode obrigar as mulheres a usarem esse tipo de coisa. Só que aí que tá. Aí que tá. E esse é o ponto. Olha só que ironia, né? As pessoas que vão para a Europa, elas são muito radicais, né? Tendem a ser muito radicais e acabam utilizando isso até de forma totalmente voluntária. Eu não acho que, enfim, também não critico quem utiliza, mas acho que você pode perceber que tem muitas famílias que realmente tem alguma questão ali cultural muito forte que é diferente do que você percebe nesses casos aqui. Aquilo. Nos países deles, eles fazem essa revolta. Nos países dos outros, parece que tem aquela questão da imigração como arma política, né? A arma política, né? De você, na verdade, você botar infiltrados dentro do país para ter ganhos políticos, né? E, obviamente, o país que mais faz isso é a Turquia, né? Por isso eu até comentei, a Turquia é um país que manda muitos imigrantes para a Europa, porque eles são muito mais próximos da Europa. E eles utilizam isso também como arma política, né? Centenas de manifestantes foram presos juntamente com ativistas reformistas e 17 jornalistas, segundo o Comitê para a Proteção de Jornalistas. Entre eles, não sei pronunciar, Ahmedi, do jornal reformista, não sei pronunciar essa palavra, que noticiou a morte de Mahsa. Acho que é Mahsa, né, o nome da mulher que morreu, Mahsa Amini. A TV estatal, olha, eles têm uma TV estatal, anunciou que o número de mortos era de 41. Será que é só isso? Porque, se a TV estatal está afirmando isso, então pode ser que sejam mais, né? Também exibiu imagens de manifestantes nas ruas do norte e oeste de Teherã, bem como em algumas províncias, informando que os mesmos haviam incendiado propriedades públicas e privadas. Mas não justifica também, né? Enfim. O grupo Iran Human Rights estimou o número de mortos em 54, como falei, a TV noticiando menos, excluindo funcionários da segurança, e afirmou que, em muitos casos, as autoridades condicionaram a devolução dos corpos dos mortos às suas famílias a concordarem com enterros secretos. A ONG com sede em Oslo indicou que a maioria das mortes ocorreu nas províncias de Gillian e Mazandaran. O Web Monitor NetBlocks informou que o Skype está restrito no país, como parte do apagão nas comunicações que afeta outras plataformas e redes sociais, como Instagram, WhatsApp e LinkedIn. Telegram está ativo ainda? Telegram está ativo, então, pelo visto, né? Não sei se caiu também. Bases de milícias atacadas. Autoridades reportaram ondas de prisões.
O chefe da polícia de Gilan anunciou a detenção de 739 manifestantes, incluindo 60 mulheres, somente naquela província. Os protestos eclodiram novamente na noite desse sábado na capital da província, Rasht, bem como em várias partes do Teherã, segundo vídeos publicados nas redes sociais. A polícia de choque foi mobilizada em grande número no norte de Teherã após o anoitecer, informaram testemunhas à AFP. Segundo a ONG curda de defesa dos direitos humanos, Hengal, com sede na Noruega, não é no país lá, né? Os manifestantes tomaram o controle de partes da cidade de Oshnab, na província do Azerbaijão Ocidental. O Poder Judiciário do Irã admitiu que os manifestantes haviam atacado 3 bases de Basij, milícia islâmica que trabalha sob ordens do Estado, em Oshnavie, mas negou que as forças de segurança tenham perdido o controle da cidade. Outra conservador, Raisi, presidente do Irã, afirmou que tinha que lidar com decisão com aqueles que estavam por trás da violência. O comentário foi feito pouco depois de a Anistia Internacional alertar para o risco de um derramamento de sangue ainda maior, facilitado por um apagão deliberado da internet por parte das autoridades em uma tentativa de dificultar as manifestações e evitar que as imagens da repercussão cheguem ao exterior. A ONG com sede em Londres afirmou que provas colhidas em 20 cidades do Irã apontam para um padrão terrível das forças de segurança iranianas que atiram deliberada e ilegalmente com munição real contra os manifestantes. Na Europa, centenas de pessoas se manifestaram hoje em Paris, Atenas, Madrid e outras cidades para denunciar as ações das autoridades iranianas contra os protestos. Bom, vou só fazer alguns comentários aqui que eu acho que eu devo fazer. É que o Irã, apesar de ser um país realmente, como eu falei, ele é um país repressivo, a religião nativa deles não é o islamismo. Então, realmente, é uma religião invasora naquele país. E a etnia do povo eles são do povo local, eles são os persas, né? O povo persa é o povo nativo daquela região. Eles não são, como falei, eles não são um povo árabe de origem. Eles não são um povo árabe de origem, né? Mas assim, isso aqui eu acho que é uma coisa muito engraçada, porque assim, o Irã, ele, apesar de tudo, você tem praticamente todos os países ali ao redor são países bastante extremistas mesmo nessas questões. Você tem o Paquistão, né? Você tem o Afeganistão. Você observa ali uma resistência muito forte digamos assim, de um abandono de certas ideias, né? E aquilo, todos têm, obviamente, todo país tem autodeterminação, acho que isso é totalmente válido, mas a gente tem que observar coisas muito, muito, muito interessantes, que, né, você vê as pessoas se revoltando contra governos, as pessoas se revoltando contra certos controles, né, de estados feitos por polícias. Eu já comentei aqui que a polícia é o braço armado do Estado. Você consegue observar esse tipo de coisa em praticamente todo país que flerta com um pouquinho de ditadura, né? O Brasil tem um pouco disso também, né? O ilustríssimo lá, o iluminado Alexandre de Moraes, já mandou prender manifestantes também. Você consegue observar esse tipo de coisa. Só que aquilo, a ditadura liberal, a democracia liberal, que é uma ditadura também, ela tem todo um aval midiático e globalista por trás. Então, esse tipo de coisa a mídia ela manipula. Então, assim, não há uma certa diferença. Aqui no Ocidente, cara, nós temos um problema muito grave também de controle de informação, de controle de mídia. Você tem a Europa toda se mobilizando para criar lá o Ministério da Verdade. Cara, isso aqui é aquilo. Sou totalmente favorável a manifestações, a revoltas, mas fico muito triste porque você vê muita gente se manifestando, por exemplo, nas ruas da Europa, mas eles mesmos
oprimiam quem era contra, por exemplo, a ditadura sanitária. Então, assim, você vê uma hipocrisia dessas mídias aí, de esquerda e tal, porque eles fizeram a mesma coisa. Eles proibiram pessoas de comentar a respeito de certas coisas nas redes sociais, baniam pessoas, faziam campanhas pesadamente contra, eles basicamente cancelavam as pessoas das redes sociais. E, cara, isso é uma certa ditadura. A ditadura liberal, ela é real. A democracia liberal, gente, ela fracassou. A democracia liberal, ela fracassou. E esse é o ponto que tem que ser dito. O Canadá virou uma ditadura, é uma ditadura. O Canadá é uma ditadura. Você vê diversas manifestações dentro do Twitter, por exemplo, Trudeau must go, né, que o pessoal fala que o Trudeau deve ir, né, o Trudeau deve renunciar. E eles limitam o alcance dessas publicações. O Twitter limita o alcance dessas publicações. Então, assim, eu vejo esse tipo de coisa e falo, isso aqui acontece no Ocidente também. Só que lá é sim mais escancarado, lá eles usam realmente munição de verdade, etc. Mas aqui também eles utilizam truculência. Então o pessoal fala, nossa, como o Irã é malvado. Gente, a natureza do Estado é a violência. Governos, estados, quando tem uma grande manifestação, quando alguém está desafiando o establishment político, eles utilizam da violência, utilizam da truculência para calar as pessoas. E isso e que você pode observar no Brasil, é justamente essa criação dessa lei, eles tornaram a Lei de Segurança Nacional mais rígida. Eles tiraram coisas da Lei de Segurança Nacional que afetavam a esquerda e tornaram mais rígidas algumas questões de controle do Estado para quem manifestava contra o governo. Então é aquilo, eles fizeram uma lei seletiva para um grupo só. Falar, vamos calar a direita, mas né, vamos tirar aqui qualquer coisa que seja contra a esquerda. Então, assim, a natureza do Estado é isso. O Estado, quando o pessoal fala, não, temos que aumentar o Estado, o poder do Estado. Gente, isso aqui quando você aumenta o poder do Estado, você chega num ponto que ele não vai mais se reduzir. Esse é o argumento que é isso que refuta toda a tese marxista lá de que o Estado uma hora ele ia naturalmente ficar inexistente. Como isso? O ditador que pegar o poder, ele não vai querer abrir mão do poder. Esse tipo de coisa você só observou aqui na ditadura militar e no regime lá do Chile. Uma grande maioria das ditaduras, o ditador fica até morrer. Por quê? Porque o cara tem o controle do exército, o cara tem controle da polícia. Se ele quiser, ele manda matar todo mundo. É verdade, ele manda assistenciar todo mundo. E aí, vai falar quem? O cara controla a Suprema Corte, controla o Legislativo, controla tudo. E aí? Você não vai fazer nada. E aí, se você desarma o teu povo, você não tem como fazer rebelião. Por isso que é verdade quando o Bolsonaro diz, povo escravizado, povo armado jamais será escravizado. É nesse sentido. Porque quando você tem arma, você pode lutar contra o Estado. Você pode lutar contra o Estado repressor. E esse é o argumento da segunda emenda americana. De repelir governos externos que tentam invadir os Estados Unidos, mas também de governos autoritários internos. Então é justamente por isso, é uma questão muito mais assim importante. E os americanos estão sim acreditando que vai ter uma guerra civil no futuro. Eu já estou falando, eu já falei isso aqui em outros vídeos. É certo, o mundo está se encaminhando para um conflito mundial civil. Nem acredito que vai ter realmente uma guerra mundial como aconteceu ali antes, né? Naquela época lá como aconteceram as duas guerras mundiais. A terceira guerra mundial, para mim, na minha opinião, vai ser uma guerra mundial civil de pessoas individualistas contra comunistas. Né? Você vê pessoas anti-Estado e o establishment. É assim que está se encaminhando. Para mim, na minha opinião, essa questão da polarização política se encaminha assim para uma guerra civil nesse sentido. Eu acredito, posso estar
equivocado, o tempo pode mostrar que estou realmente equivocado, mas você vê como coisas como essa aqui, aqui no Ocidente também você tem a questão do Canadá, que teve uma grande revolta, os Estados Unidos o povo armado, então aí esse é o ponto, entendeu? Enfim, não tem mais nada aqui não, esse texto aqui acabou, eu só revi aqui, se realmente acabado. Eu falo que desejo que todas essas pessoas no Irã realmente consigam fazer com que o Irã volte a ser o que era, um país muito mais livre, né? Que se liberte de todas essas questões aí, porque o islamismo não é religião nativa do Irã, é o zoroastrismo, se não me engano, é assim que fala, o zoroastrismo. E enfim, curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe meu vídeo nas suas redes sociais e comentem aqui embaixo. Até logo! E vamos acompanhar aí o que vai dar essas manifestações, se a gente vai ter uma nova primavera, né? Primavera árabe, uma primavera persa, né? Vamos acompanhar para ver o que vai dar isso aí, né? Do que essas manifestações aí vão desencadear para o futuro.